Olá, bem-vindos ao devocional da organização Mulher Cristã em Missão da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje a programação é especial pelos 120 anos da nossa igreja. A nossa coordenadora, irmã Débora Rebelo Gomes, estará testemunhando de momentos marcantes, vivenciados na Primeira Igreja Batista de Manaus. Oremos, irmãs. Senhor nosso Deus, neste ano de 2020, quando a Primeira Igreja Batista de Manaus comemora 120 anos de existência, o nosso coração se alegra e se enche de gratidão. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Evangelho de Cristo chegou até nós, aqui, em meio à floresta amazônica, para transformar a história do nosso estado. Nós te somos gratos porque, ao longo dos anos, o Senhor tem nos livrado das ilusões pregadas por falsos pastores e apóstolos, de maneira que o ensino que recebemos por meio da pregação tem se mantido fiel à tua palavra. Te louvamos também pelas vidas de homens e mulheres que dedicaram-se à consolidação e ao crescimento desta obra. Te louvamos pelas vidas impactadas, salvas, transformadas pelo poder do Evangelho. Pedimos pelas vidas de cada membro desta igreja, que o Senhor renove entre nós o vínculo do amor, para crescimento de cada um e para que os outros vejam em nós o caráter de Cristo. Te pedimos uma bênção toda especial pela liderança desta igreja, que sejam firmes e sábios, guiados por Ti, para enfrentar os desafios do nosso tempo. Finalmente, Senhor, Te pedimos pelas famílias que sofrem nestes dias em razão da Covid-19. Aquelas que sofrem a desilusão dos planos desfeitos, algumas sofrem o impacto da crise financeira que compromete o sustento e outras sofrem o luto pela separação de seus entes queridos. Nós te pedimos que o Senhor acalme os nossos corações, dando-nos a sabedoria para buscar ajuda quando necessário, e a certeza de que Tu estás conosco todos os dias até a consumação dos séculos, pois assim Tu mesmo prometeste. Enche-nos com o Teu poder e a Tua força para superarmos os momentos difíceis, dando em tudo glórias a Deus. Assim nós te oramos, não porque tenhamos mérito algum, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vidas vagas, procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Quando vires
outros com seu ouro e bens. Lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Essa semana, Quanto Deus já fez. conta as bênçãos do Senhor. Quanto Deus já fez. Conta quantas são e conta para todo mundo. Amém. Momentos marcantes na primeira Igreja Batista de Manaus. O nosso coração está cheio de alegria e gratidão a Deus pelo privilégio de fazermos parte da história desta amada igreja, nesta data em que está celebrando os seus 120 anos. O Salmo 126:3 expressa bem esse nosso contentamento. Ele diz o seguinte: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Nasci em Parintins, em um lar cristão, e vim para Manaus com minha família ainda criança. Morávamos nas proximidades da igreja para que pudéssemos participar efetivamente dos cultos e outras atividades, considerando sermos uma família numerosa. Na época, eram meus pais e mais 6 filhas. Depois nasceram mais 2 em Manaus. Meus pais escolheram congregar na primeira Igreja Batista por já conhecerem a sua estrutura organizacional, seu compromisso com o trabalho cristão e sua fidelidade ao Senhor. Fomos recebidas carinhosamente pela membresia da igreja. Aos poucos, fomos nos integrando às atividades propostas. Aceitei Jesus como meu Salvador e Senhor em uma conferência evangelística com o pastor Davi Gomes, de saudosa lembrança, e fui batizada pelo pastor José Brito Barros, que agora já está com o Senhor. Ele pastoreou nossa igreja em 2 períodos. Vivenciei momentos inesquecíveis nessa trajetória de 68 anos, fazendo parte dessa amada igreja. Ao longo desses anos, tenho participado como aluna da Escola Bíblica Dominical, por entender a necessidade de estudar e internalizar a palavra de Deus a fim de praticá-la. A nossa igreja sempre nos incentivou e nos proporcionou uma escola bíblica de qualidade, com professores conhecedores da palavra, vida exemplar e de grande inspiração. Sobre esse assunto, a respeito da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus, segundo Timóteo 15:16, diz o seguinte: pois desde a infância sabe as sagradas letras
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspiradora e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. O trabalho de evangelismo em nossa igreja sempre foi considerado prioridade. Aos sábados, um grupo formado por adolescentes e jovens saíam pelos bairros de Manaus para a distribuição de folhetos de casa em casa. Aos domingos à tarde, nós realizávamos um culto na penitenciária do Estado, objetivando levar a esperança e as boas novas de salvação aos presidiários. Geralmente, naquela oportunidade, o meu pai que tocava violino, e na família nós já tínhamos um grupo musical, nós íamos até lá e louvávamos a Deus com alguma mensagem musical que já tínhamos preparado para aquela oportunidade. Tínhamos também uma programação evangelística na Rádio Baré, a fim de levar a palavra de Deus aos municípios amazonenses. Geralmente, essa atividade ela era iniciada por um jovem e depois, no momento da pregação da palavra, um dos diáconos ou algum dos pastores nos acompanhava e fazia a entrega da palavra. Isaías 55:11 diz o seguinte: assim será a palavra da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito de sua missão. Contribuímos também com os trabalhos de nossas congregações, nos bairros da Matinha e no Beco do Macedo, semanalmente. Fomos professora da escola criada pela igreja no bairro da Matinha. Foi uma experiência inusitada. Tinha meus 17 anos e ainda não havia me formado na profissão. Eu ensinava uma escola de alunos que era chamada multigraduadas. Era mais ou menos 3 séries numa sala só. Vamos supor, nós tínhamos 5 alunos de primeira série, mais 5 de segunda, mais 4 de terceira, e realmente não era fácil para mim, que ainda não estava formada, administrar toda essa faixa etária, dando tarefas adequadas em cada série. Foi realmente uma grande aprendizagem que obtive com esses alunos. Nesses últimos anos, participamos em várias oportunidades na congregação do Rio Urubu. E a nossa ida para a igreja aos domingos, pela manhã e à noite, era de canoa. O transporte era uma canoa. Era uma canoa grande que levava em média umas 8 a 10 pessoas, porque inclusive, além de nós que íamos para ajudar o trabalho, tinha também toda a família do nosso evangelista, irmão Raimundo. Embora eu tenha nascido no interior do Amazonas, eu não sei nadar. E realmente, às vezes, eu ficava amedrontada quando andava naquela canoa, principalmente quando ia aos cultos da noite. Nós íamos aos cultos da manhã e da noite. Às vezes, à noite, eu ficava atemorizada com os olhos brilhantes dos jacarés em certos locais à beira do rio. Mas enfrentei meus medos e voltei lá na congregação do Rio Urubu por várias vezes. Organizamos o grupo Mulher Cristã em Missão naquela comunidade, que muito contribuiu com o desenvolvimento do trabalho naquele local. Outra experiência que tivemos muito interessante foi na união de treinamento de nossa igreja. Ela oportunizou a adolescentes e jovens o desenvolvimento de nossos dons e talentos, que contribuíram
de forma significativa para o nosso crescimento físico, espiritual e profissional. Geralmente na escola, quando apresentávamos trabalhos grupais ou liderávamos alguma atividade, os professores já sabiam que nós éramos crentes, porque a nossa postura, onde estávamos, era bem diferente dos demais. A organização Mensageiras do Rei e Mulher Cristã em Missão contribuíram para despertar em mim desde cedo o amor pela obra missionária e o compromisso em glorificar o Senhor e cumprir sua missão aqui na terra. Nós tivemos o privilégio de, aos poucos, irmos vencendo os passos que eram exigidos pela organização Mensageiras do Rei, e eu, juntamente com outras irmãs da igreja, eu, Darcy Costa, que eu estou me lembrando neste momento, a minha irmã Yolanda, nós duas primeiras, nós conseguimos chegar ao passo de Rainha do Rei, e a Yolanda conseguiu chegar a rainha com cetro. Então foi uma experiência maravilhosa, porque nós estudávamos a palavra de Deus, nós estudávamos também, nós líamos a biografia dos nossos missionários, nós escrevíamos cartas para os missionários. Então foi um trabalho assim que deixou marcas valiosas na nossa vida. E, inclusive, naquela época, depois que eu consegui o passo de rainha, o irmão Ornan Bugalho Correia, que era diácono de nossa igreja, e tirava fotografias que nos faziam maravilhosas, bem bonitas, além do que éramos, porque ele tinha uma técnica muito especial. Ele solicitou a minha foto para que ele mandasse publicar na revista das Mensageiras do Rei naquela época, e minha foto foi publicada naquela oportunidade. É claro que, como jovenzinha que eu era, eu fiquei assim muito contente por a minha foto ter sido publicada na revista. Finalmente, no ano do centenário, em 2000, fui indicada e aceita pela nossa igreja para fazer parte do corpo diaconal, sendo consagrada juntamente com as irmãs Alicia Marques e a irmã Neide Nilce Nogueira de Queiroz, que agora já está com o Senhor. Isso aconteceu no dia do aniversário de nossa igreja, por ocasião do centenário. Naquela oportunidade, fomos consagrados ao ministério diaconal pelo nosso amado pastor Norton Raiker Lages, que está pastoreando a nossa igreja por quase 40 anos, em 2 períodos. O seu exemplo de vida e de sua família e de compromisso com a palavra de Deus tem nos inspirado e nos edificado espiritualmente ao longo de nossa caminhada cristã. Estamos completando hoje 20 anos de serviço dedicados à causa do Senhor, trabalhando juntamente com os outros irmãos no corpo diaconal, procurando atender às necessidades voltadas para a área pastoral, para a área da igreja, para a área dos necessitados, podendo assim participar efetivamente do reino de Deus. A Deus toda a honra e toda a glória.